Temos aí, o diretor, a primeira reportagem. Vamos lá, então, abrindo o programa sobre uma reportagem relacionada ao ex-governador Ivo Cassol. Pode rodar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista e suspendeu o julgamento virtual que analisa se manteria ou não a decisão de Nunes Marques, que derrubou a inelegibilidade do ex-senador Ivo Cassol, candidato ao governo de Rondônia. Nunes Marques entendeu que a pena foi cumprida integralmente e que a punidade do réu foi extinta em dezembro de 2020. O caso, então, foi levado ao plenário virtual. Cassol foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 2013 pelo crime de fraudar licitações ocorridas quando foi prefeito na cidade de Rolim de Moura, entre os anos de 1998 e 2002. A pena imposta integralmente cumprida por Cassol foi de 4 anos de detenção em regime aberto, substituída por pena restritiva de direito à prestação de serviços à comunidade e mais a multa de R$201 mil. Em dezembro de 2020, foi declarada a extinta pena, mas mantida a suspensão dos seus direitos políticos. Na sessão, a ministra Carmen Lúcia, relatora da ação penal que condenou o político, levou ao plenário a questão de ordem, para que não se definisse a situação da execução penal após a decisão do ministro Nunes Marques. A maioria acompanhou a conclusão da relatora pela manutenção dos efeitos das condenações dos outros 2 réus, com a continuidade da execução das respectivas penas, ou seja, pela decisão do plenário, o político segue inelegível. Procurada, a assessoria de Cassol informou que não vai se manifestar. Muito bem, está aí então a primeira reportagem de hoje. Já vamos para a segunda, que também trata desse assunto envolvendo a política nacional e principalmente a nossa política de Rondônia. Pode rodar. Que eu preciso de saber se o plenário mantém a decisão, o julgamento anterior, para que eu possa continuar a dar execução, se é caso de uma outra medida como suspensão, se é caso de manter essa execução. E como não poderia esperar, porque a decisão do eminente ministro Nunes Marques é da última sexta-feira, pelo menos me chegou na última sexta-feira, nos autos dessa ação penal, ainda que pudesse sobrevir, como o ministro ponderou, que a decisão dele quanto a um dos corréus na ação de revisão da relatoria de Sua Excelência poderia vir depois em agravo, mas eu tenho que continuar a execução quanto aos 2 corréus, ou a suspender ou a manter. E um dia de execução de uma condenação, ou uma semana ou um ano, é uma injustiça. E eu não gostaria, portanto, de persistir sem que o plenário se pronunciasse. Ou suspende, ou mantém a rigidez do que foi decidido, enfim, eu gostaria e trouxe em questão de ordem exatamente pela urgência. Começando então, debatendo esses 2 vídeos, essa situação, começa aqui com o Alisson Carreiro. Bom dia, Alisson. Hoje é um programa bem descontraído. Eu já vou perguntar para você, tudo bem com seu pai, a cirurgia, tudo certinho, Lindomar, se recuperando? Olá, Cícero. Primeiramente, quero agradecer a todos. Sim, Cícero, está tudo bem, graças a Deus, está se recuperando bem. Eu acho que hoje ele pega alta para amanhã passar o Dia dos Pais com a família toda, né? Muito bem. Graças a Deus. Que maravilha. Alisson, esse assunto, inclusive a nossa pergunta de hoje é essa, né? Se o amigo telespectador votaria em um candidato sob júdice. Como é que você vê todo esse contexto aí? Será que vota, não vota, principalmente a situação do ex-senador Ivo Cassol? A ministra Carmen Lúcia parece que já tem uma opinião formada, mas é claro que não é ela que decide, é todo o colégio, todo o STF. O que você acha? Bom, Cícero, a gente já teve casos, né, na nossa história de Rondônia de candidatos que concorreram à eleição dessa mesma forma e que não foi satisfatório para ele. Então eu acredito que uma eleição dessa forma, ele vai estar sangrando, né, vai estar se desgastando, porque os oponentes vão surfar em cima dessa onda, com certeza. Então, assim, eu acredito que a população também está muito bem informada, né? A informação hoje, ela está mais fácil, ela chega nas pessoas de uma maior facilidade por conta das redes sociais. Então, assim, vai ser uma eleição, ele tem que entender que vai ser uma eleição onde ele vai ter que o tempo todo se justificar
e desmentir ou se defender dessa situação. Mas é uma eleição muito difícil. Eu não acredito que possa chegar a ter um resultado positivo para ele, não.